Você sabe qual é a posição escatológica do apóstolo Paulo? Pois é, eu vou te dizer agora. Não obstante, eu quero convidar você para fazermos uma oração, porque o que eu vou apresentar aqui, olha, vai estremecer algumas estruturas escatológicas. Pai Santo, queremos te agradecer e te louvar pela tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Te louvo porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura eternamente. Venha nos abençoar nessa noite, derramando sobre nós a tua graça, a tua plenitude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, você quer saber sobre a posição escatológica do apóstolo Paulo. Antes de falar da posição escatológica do apóstolo Paulo, primeiro eu quero dizer para você que Paulo era uma figura extremamente cronológica. Ele apresentava as coisas, os temas teológicos, de uma forma cronológica. Por exemplo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, que é conhecido como o discurso apologético em favor da ressurreição, se você ler, você vai perceber a cronologia dos fatos. Eu quero ler com você, porque é de fundamental importância. Paulo era uma pessoa extremamente versátil. Tinha habilidade para lidar com as palavras, com as circunstâncias, com a cultura, com a filosofia, com a linguística. Portanto, ele transmite para nós uma grande credibilidade. Mas não só isso. Ele não falou por si mesmo, falou inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, pretérito, o qual também recebestes, no pretérito, e no qual também permaneceis, presente, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha agora, porque primeiramente, olha, ele já insere aqui uma partícula cronológica, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então ele está apresentando um fato que ocorreu no passado. Ele morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Então ele não está inventando nada, ele está falando isso pautado nas Escrituras, naquilo que os evangelistas apresentaram e também na revelação que ele teve do próprio Cristo. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Talvez você possa estar se perguntando, ora, se ele é estritamente cronológico, por que ele não fez uma citação do testemunho das mulheres? Vou até tirar o óculos. O apóstolo Paulo está construindo aqui uma tese, ou está sistematizando uma tese, uma doutrina que já era conhecida. E ele não poderia usar as premissas desta argumentação, premissas que tivessem alguma falha para levantar questionamentos. Então, por que ele não apresenta o testemunho das mulheres, visto que foram as mulheres que viram primeiro o Senhor Jesus ressurreto? Acontece que ele está aqui falando para uma igreja, que é a igreja de Corinto, que ficava na Acaia, uma cidade cosmopolita, uma megalópole, uma cidade que gozava de um status quo do ponto de vista acadêmico. Primeiro, você tinha Atenas. Segundo, você tinha Tarso da Cilícia. E terceiro, você tinha Corinto. Paulo, portanto, conhecendo os costumes e a cultura daquele povo, ele sabia que o testemunho de uma mulher não tinha valor, porque ele iria trazer para a sua argumentação o testemunho de uma mulher, sabendo que poderia ser contestado. Então ele traz para a sua argumentação o testemunho de pessoas que gozavam de credibilidade
de prestígio ali dentro da igreja, como é o caso de Cefas, por exemplo, que a igreja estava dividida em 4 grupos. Um dizia, eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, outro sou de Cefas, eu sou de Cristo. O grupo de Cefas era um grupo muito grande. Portanto, ele traz para si o testemunho de Cefas, que é o próprio Pedro. Só que seguindo isso, você vai ver essa cronologia do apóstolo Paulo, ele dizendo o seguinte, ó, depois, aqui é uma partícula cronológica, epeitá, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois, olha novamente, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Percebeu a cronologia? Se você continuar lendo, a partir do versículo de número 20, ele vai usar uma outra palavra que implica numa cronologia. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o quê? O aparré, as primícias dos que dormem. Olha o 23. Mas cada um por sua ordem. Aqui é uma partícula cronológica muito presente no mundo militar. Ordem aqui, a palavra é tasso. E tasso implica num exército separado em pelotões. Primeiro, segundo, terceiro, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, o aparré, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Depois, novamente, premissa cronológica aqui, ó. Os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, novamente, aqui uma partícula cronológica. Depois virá o fim. Você percebeu? Quando você vai para 1 Tessalonicenses, sem me delongar, porque o estudo aqui ele é extremamente longo, mas 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, Paulo vai falar de escatologia. Capítulo 2, 19, escatologia. 3, 13, escatologia. Mas o capítulo 4, ele divide em 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco da preparação. Preparação. E neste bloco, por 3 vezes, ele repete o substantivo santificação, hagiasmos. Hagiasmos. Capítulo 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 4, versículo 7. Por que preparação? Porque o capítulo 4, 1 até o 18, é resumido pelo escritor aos Hebreus no capítulo de número 12, versículo 14, quando ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, santificação. Depois, ver o Senhor. Quando é que nós veremos o Senhor? Por ocasião do arrebatamento da igreja. Porque os corpos, os mortos, ressuscitarão, conforme é testemunhado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Com que corpo? Corpo incorruptível, imortal e glorificado. E os vivos serão transformados com o mesmo corpo. Então teremos a oportunidade, primeiro, de encontrar com o Senhor Jesus nos ares e depois de ver o Pai lá no céu. Então, primeiro a preparação, depois a questão escatológica para o arrebatamento e a visão beatífica, que é o sumum bonum, o bem supremo do cristianismo. Agora, voltando a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro bloco, preparação, do versículo 1 até o 12. E o segundo bloco é chamado de bloco exortativo, onde Paulo vai dar uma palavra de ânimo, uma palavra de ânimo para toda a igreja, uma palavra de consolo. Ele vai logo em seguida, depois da preparação, versículo 13. Estado intermediário, que é a escatologia individual, a vida após a morte, o que vai ocorrer com o ímpio depois da morte, com o justo depois da morte. Versículos 14 a 16, ele vai falar da ressurreição, ressurreição dos mortos. E olha só o que ele diz aqui, ó, no versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então ele vai do 14 ao 16, falando da ressurreição. E depois, no versículo 17, ele vai falar sobre o harpazo, o arrebatamento da igreja. E no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9, a grande tribulação. Bom, vamos lá então. Primeiro, preparação. Capítulo 4, 1 a 12.
Segundo, escatologia individual, que é o estado intermediário, a imortalidade da alma, a vida após a morte. Terceiro, a ressurreição, anastasia, do versículo 14 até o versículo de número 16. Quarto, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Quinto, a grande tribulação. Ora, o que ele deixou por último? A grande tribulação. E o que vem antes da grande tribulação? O arrebatamento da igreja. E antes do arrebatamento, o que é que vem? A ressurreição dos mortos, porque no arrebatamento daqueles que partiram, sem haver ressurreição. E não pode haver arrebatamento sem os vivos serem transformados. Tá, mas antes das pessoas serem ressuscitadas, primeiro o que acontece? Elas morrem fisicamente, ainda que a sua alma já está no estado de graça com o Senhor, já está no paraíso. Você percebeu a cronologia? Preparação, escatologia individual, estado intermediário, que é a vida após a morte. Terceiro, ressurreição dos mortos. Quarto, arrebatamento da igreja. E quinto, a grande tribulação. Ora, se Paulo era cronológico e colocava as coisas tudo no seu devido lugar, ponto por ponto, ele teve esse cuidado não por si mesmo, ele foi orientado. E ele coloca o arrebatamento antes da grande tribulação. Ora, se ele coloca o arrebatamento antes da grande tribulação, qual é a posição escatológica do apóstolo Paulo? Você já sabe. Você que vive defendendo pós, você que vive defendendo qualquer outra posição, você já deu para você perceber. Gente, eu não estou criando algo, é Bíblia. Paulo era pré-tribulacionista. Não temos outra posição. Paulo defendia o pré-tribulacionismo. Ele acreditava que Jesus arrebataria a sua igreja antes da grande tribulação. Mas tem aí agora mais uma revelação, um revelation. Segura, menino, olha lá. Vamos de novo para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 15, que nós lemos e não comentamos. Mas eu quero que você preste atenção aqui neste detalhe que ele é revelador. Será que é só Paulo que era pré-tribulacionista? Bora ver. Capítulo 4, 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. O Senhor aqui é Kyrios. Se ele está dizendo isso pela palavra do Senhor, e o Senhor aqui é Kyrios, que é o Senhor Jesus, não é só Paulo que era pré-tribulacionista, não. O Senhor Jesus também era pré-tribulacionista. Por quê? Porque ele fez toda essa afirmação com base na palavra do Senhor. Mas eu vou além. Você sabe o que está escrito em 2 de Pedro? Será que Paulo inventou isso? Paulo, ele sintetizava as 3 grandes culturas da época. Ele sintetizava na sua personalidade a cultura judaica, a helênica e a romana. Era uma pessoa extremamente versátil. Ele poderia dizer, eu digo isso pelo conhecimento rabínico, eu digo isso pelo conhecimento filosófico, eu digo isso pelo conhecimento romano. Não. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Agora, olha o que Pedro ainda nos diz no capítulo 1, versículo 20 e 21 da sua carta, segunda carta. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ai. Paulo, pré-tribulacionista. Jesus, que ele disse que falou pela palavra do Senhor, pré-tribulacionista. E agora, ele não inventou isso. Ele não criou, não tirou lá da cartola de algum conceito rabínico. Não! Pedro diz que eles, homens de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso nos leva a crer que também o Espírito Santo é pré-tribulacionista. Ele sabe que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E o Pai também sabe disso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então está concorde com a visão pré-tribulacionista. Paulo
Parece-me que ia ficar só com Paulo, né? Paulo, pré-tribulacionista. Jesus, pré-tribulacionista. O Espírito Santo, pré-tribulacionista. E o Pai, pré-tribulacionista. Só falta você. Só falta você. O que é que eu vou defender? Olha, diante de tanta prova, diante desta cronologia, isso aqui, gente, está claro, óbvio e ululante, está gritante. É uma posição irretocável, insofismável, indubitável, incontestável, irrefragável a veracidade da visão pré-tribulacionista. Você quer brigar? Brigue com o texto, brigue com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Brigue comigo, não! Eu sei que você está estupefato, mas é a verdade. Vem pro pré. Venha. É a verdade escatológica fundamentada na Bíblia. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser adquirir os nossos materiais, perguntas difíceis de responder, volume 1, 2, 3, 4, 5. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Levando este kit, você recebe um curso de hebraico. E, no curso de hebraico, o módulo, 12 videoaulas, a Bíblia hebraica em áudio narrada por um rabino, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, e aí por diante, e o áudio do livro. 119-3279-3001. 119-3279-3001. 119-4901-6633. 119-4901-6633 para você levar esse kit de 1.800. Sabe por quanto? Por 480 no Pix, porque só o curso de hebraico, sem desconto, custa 680. E o dicionário, 360. Fora os demais livros, você leva tudo por 480. E se for no cartão? Até 10 vezes de R$ 54. Você não pode perder esta promoção. Aí você tem questões escatológicas, teológicas, exegética, teologia exegética, interpretação de textos difíceis, perguntas complicadas da Bíblia, questões como, por exemplo, o que a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre. Enfim, só você adquirindo, são centenas de questões. Tem etimologia de nomes de pessoas, tem... Gente, olha, é uma infinidade de coisas. Deus abençoe sua vida. Pai Santo, te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Abençoe os teus filhos em nome do Senhor Jesus. Amém.